Pastor, qual a posição do senhor a respeito do meu pensamento? Eu, eu comecei a igreja católica e depois passei um pouco para a igreja protestante e agora a minha realidade é não estou nenhuma e nem outra. Eu penso que posso servir a Deus sem congregar lugar algum, mas eu posso servir a Deus. O que o senhor pode pensar a respeito disto? E eu estou sem nenhuma denominação. No momento, não frequento nenhuma denominação. E estou namorando uma moça da igreja protestante. O que o senhor pode me dizer? Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimulemos uns aos outros. Para mim, esta linguagem é linguagem de comunidade, linguagem de amizade, que pensam da mesma forma, defendem o mesmo princípio e creem também na mesma fonte de sustento, tanto espiritual quanto orientação para a vida secular, para a vida em família, para a vida em namoro, para a vida no nosso trabalho secular. Necessitamos de uns e de outros. Precisamos de andar com pessoas que tenham a visão celestial. E ainda, antes de eu concluir, ainda no próximo versículo, ele diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que é esse dia com letra maiúscula? O dia do Senhor. O dia de nós encontrarmos com o Senhor, partirmos daqui, o dia que Ele virá, porque o Senhor Jesus está às portas, está voltando. Então é necessário que fiquemos, participemos de grupos, pode até chamar de igreja, porque a igreja ela é composta, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, significa que o cabeça é Cristo. Quem orienta é Cristo, quem governa é Cristo. Quem determina as regras e as direções e o sustento é Cristo, pela sua palavra, porque Jesus Cristo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso é João 1, eu tenho citado nos vídeos aqui, porque não podemos perder a visão de Cristo, senão nós vamos ganhar outra visão de um líder chamado A, chamado B, chamado o dono de. Quem deve nos governar e sermos governados é por Cristo e pela sua palavra. E o Espírito Santo, que tem compromisso com a palavra de Deus, toda a Bíblia é a revelação do Espírito Santo, é inspirada pelo Espírito Santo. Ele vai dando direção para nós, mas sempre o Espírito Santo aponta para o Senhor Jesus Cristo, quer seja para a salvação, quer seja para a santificação, quer seja para uma vida abundante, quer seja para sermos consolados, motivados, encorajados. Na nossa fraqueza, Ele é o nosso poder. Na nossa tristeza, Ele torna a nossa alegria. Na nossa falta de esperança,
Ele, o Senhor Jesus, é a nossa esperança. Deus, o Pai, quer que o Senhor Jesus Cristo seja tudo, em todos, e não uma denominação ou um governo de um líder de uma denominação. Se esse líder está sendo governado por Cristo e a sua palavra, amém. Amém? É assim que nós queremos. Olha o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os líderes hoje eles têm autoridade espiritual para dizer isso. Eu não estou falando tal líder, estou falando os líderes. Inclusive eu sou um líder de uma comunidade. Mas se eu não for governada por Cristo e dar direção à igreja por Cristo, eu vou tentar dar direção do que eu penso. Da doutrina minha e não da doutrina de Cristo. Mas, então eu posso viver uma vida, servir a Deus isoladamente? Pergunto para você. E para quem pensa dessa forma? Primeiro, no livro de Hebreus que já lemos, a orientação do Espírito Santo é não deixar de congregar como é costume de alguns. E deixam de serem orientados, governados, amparados, fortalecidos por aqueles que estão sendo amparados, fortalecidos, renovados, tendo experiência com o Senhor. Uma certa ocasião, um pastor que eu amo, pastor que eu respeito, ele diz o seguinte: Lúcio, você quer ser grande? Ande com os grandes. Fiquei bem pensativo, porque o evangelho que nós temos recebido é o evangelho de nós sermos diminuídos. E Cristo ser tornado tudo, porque infelizmente ele não é tudo em mim nem em você. Porque Filipenses 1,6 diz que aquele que iniciou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queremos que o Senhor Jesus seja tudo no nosso espírito, na nossa alma, sentimentos, emoções, vontade, mente e o nosso corpo. Ser templo da habitação do Espírito Santo, ser usados nossos membros para a glória de Deus e não para o pecado. É um tratamento progressivo de quem sabe que está sendo buscado e sabe que essa pessoa também está respondendo à ação graciosa, amorosa, poderosa, misericordiosa desse Deus que vem ao encontro do pecador, que vem ao nosso encontro. Ele nos chama à comunhão, ele nos chama à santidade, ele nos chama a amá-lo, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então, ele diz, quer ser grande, ande com os grandes. E ele deu uma respirada, deixando eu pensar. Porque eu estava sendo discipulado por esse pastor. Eu posso dizer o nome dele, pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, Vila Carrão, em São Paulo. Meu amigo, irmão em Cristo. Aí, irmãos, isso faz 30 anos. E ele diz assim, Lúcio, ande com pessoas que oram mais do que você. Ande com pessoas que conhecem a Bíblia mais do que você. Ande com pessoas que eles estão sendo humilhados por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Então eles são menos e Cristo mais. Ande com essa pessoa. Ande com essa pessoa que ama mais o Senhor Jesus do que você. Ande com pessoas que se dedicam mais a Cristo do que você. Que buscam mais o Senhor, porque eles sabem que eles estão sendo buscados e eles estão respondendo favoravelmente. Ande com essas pessoas que buscam mais do que você.
se entregam a Cristo e à vontade de Deus mais do que você. Servem a Cristo na vida dele, família, lar, serviço secular, mais do que você. Ande com essas pessoas. Não tem um ditado popular, um adágio popular, um dito popular? Diga com quem tu andas, dir-te-ei quem tu és. Você anda com Cristo? Se nós andamos com Cristo, nós estamos sendo transformados à imagem do Filho, sendo parecidos com Ele, que é o propósito do seu Pai, ter uma família de filhos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ainda continuando no assunto, um tição aceso sozinho, o que pode acontecer com ele? Ele vai apagando, apagando, apagando. Nós precisamos de gente que ame o Senhor de fato e de verdade. Nós precisamos de uma denominação cristocêntrica e não uma denominação que se visa prosperidade, milagres e curas. Pode tudo isso acontecer, mas nós queremos Cristo. Nós queremos mensagem que nos confronte, mensagens que nos leve a entender e ver pela iluminação da palavra de Deus pecados da nossa vida, para que sejamos conduzidos, porque é o Senhor que nos conduz também, conduzidos a arrependimento, a quebrantamento, a reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a humildade do Senhor Jesus e reconhecer o nosso orgulho, nossa arrogância, nossa soberba. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos da suficiência do alto. Autoconfiança. Quem anda isolado normalmente tem autoconfiança, mas sim a confiança do alto. Necessitamos, irmãos, de igreja quebrantada, igreja que ama o Senhor Jesus Cristo. Igreja que não, eu vou lá buscar uma bênção, não, é igreja que ensina que nós somos bênção, como o Senhor disse a Abraão, sê tu uma bênção. Não ser caçadores de bênção, mas ser bênção na sua casa, na sua vida, para a sua namorada, para o seu namorado, seu marido, sua esposa, seus filhos, bênção no seu trabalho como empregado, bênção no seu trabalho como patrão, bênção no seu esporte, bênção do Senhor. Por que não? O que eu devo fazer? Renda-se. Se nós não formos tratados pelo manso e humilde de coração, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ficar soberbos, autossuficientes. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Porque quando nós, pela palavra de Deus, do falar de Jesus, da manifestação da pessoa e obra do Senhor Jesus, nós vimos quanto ele é o manso e humilde de coração e quanto nós somos bravos, arrogantes e orgulhosos. Se ele não se revelar a nós, não é revelado aquilo que nós somos, e nós somos terríveis. Nós somos terríveis, se depender da nossa carne. A nossa carne para nada aproveita. João 6,63. Procure uma igreja cristocêntrica, onde abre as Escrituras e estuda as Escrituras e querem ser governadas pelas Escrituras, porque a única regra de fé e prática, a Escritura. Eu quero ainda ver no meu coração para compartilhar com você em 2 Timóteo,
2 Timóteo, vamos ver o que diz as Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E tem grupos que dizem que você não deve estudar a Bíblia. De onde tem vindo esta orientação? Se a palavra de Deus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40 de João 5, mas vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Mas eu não posso invalidar, versículo 39, examinais as Escrituras, que julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Por que a pessoa é aconselhada a não examinar as Escrituras? Estão certos? Essa igreja, podemos dizer que é cristocêntrica? A direção é que vem de Cristo e da sua palavra. Não deixe de congregar. E se alguém quiser entrar em contato comigo, no meu WhatsApp particular, é 15 99136 1607. Tenho aqui mais de 150 pessoas de várias regiões no Brasil. Uma época teve pessoas do Japão, da Itália, Estados Unidos. Ainda tenho alguns WhatsApp. Podemos caminhar juntos? Alguns me chamam pastor, o senhor é o meu mentor. Pastor, estou sendo discipulado pelo Senhor. Não. Amém, louvado seja o Senhor. Mas eu sou discípulo. Eu sou aprendiz. Eu sou discípulo de Jesus. E procuro fazer discípulos de Jesus. Aprendei de mim. Lá Mateus 11, do 28 em diante, depois ele diz, aprendei de mim. Nós temos que aprender não só com o Senhor, mas aprender daquilo que Ele é, de mim, não comigo. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Onde está a fonte? Igreja A, B, C, D. Se elas forem cristocêntricas, amém.